12 horas 31 minutos, estamos de volta com o Jornal da Cidade. Ao meu lado, o Denis Brasileiro. Seja bem-vindo, Denis. Obrigado, Thalita. Boa tarde a todos. Um prazer mais uma vez estar aqui. É sempre uma grande oportunidade, sempre um grande prazer poder levar informação através do Jornal da Cidade aqui junto com a Thalita. Muito obrigada, Denis. Tem muita gente mandando mensagens aqui. Só vou mandar uns abracinhos aqui. Leidinha Martins, abraço para você. Regina Abrantes, Naldo Silva, pedindo para mandar um abraço para Amanda, Heloísa e Ruth Antônio, que estão ligados no Jornal da Cidade. Um abraço para vocês. E nós vamos começar aqui falando com o Denis. Sobre seu currículo, Denis. Denis é advogado, ex-advogado, né? Ex-servidor da Justiça Federal, ex-servidor do Ministério da Justiça, ex-sargento do Exército e ex-fuzileiro naval. Denis hoje é policial, faz parte da PRF aí e também é vereador em Paracatu. Denis, você tem um ótimo currículo e eu gostaria de que agora, como você é vereador, que você nos explicasse a função de um vereador. Tá, tem uma trajetória longa já na vida pública, mas dentro da política é a minha primeira participação. Eu nunca havia participado dentro da política, nem colaborando, auxiliando. Nos últimos 2 anos eu tenho acompanhado mais de perto, mas realmente participar, esse é o meu primeiro ano. E foi exatamente em razão, é interessante você perguntar, em razão de tentar desenvolver a exata função do vereador. Porque eu sempre fui um crítico a partir do momento que eu comecei a acompanhar de perto, eu fui muito crítico, porque a nossa cultura ela é muito direcionada para não pedir que o vereador exerça o papel que ele tem que fazer. O papel do vereador, o primeiro deles, é representar o povo. E, consequência disso, como que ele faz para representar o povo? É legislando e fiscalizando. É assim que o vereador exerce o seu papel e representa o povo, de onde ele é eleito para aquilo. Então, eu sempre critiquei muito essa questão, principalmente na parte da fiscalização, que eu sempre achei que foi muito negligente por parte de outros vereadores que antecederam os outros mandatos. Nós recebemos algumas perguntas, alguns questionamentos da população quando anunciamos que você viria aqui na TV Minas Brasil, e o intuito da TV é dar voz ao povo também, né, e esclarecer informações. E uma das perguntas foi que nós temos recebido críticas em relação a alguns vereadores da cidade de Paracatu. Você acha que é possível um vereador fiscalizar a atuação do executivo sendo muito amigo ou totalmente passivo em relação ao poder executivo? É quase impossível se tiver essa relação de proximidade muito estreita, e eu digo até mais, se for uma relação quase que as pessoas confundem muito. Uma coisa é você ser base, estar perto, tentar ajudar e colaborar, e até muitas pessoas me veem de forma errada. O fato de eu não estar com toda essa proximidade não quer dizer que eu sou uma oposição, que eu sou Que você está que eu luto contra? contra o governo. Mas, assim, aqueles que estão muito próximos, às vezes eles confundem a forma de exercer o mandato e tentar ajudar, tentar colaborar entre os poderes, não é ser submisso a um poder. Nem o executivo tem que ser submisso ao legislativo e nem o legislativo tem que ser submisso ao executivo. Mas essa proximidade, muitas vezes, ela deixa de pés e mãos atadas aquele vereador para que ele possa fazer algum tipo de crítica ao governo. Então, isso a gente percebe no dia a dia. Se as pessoas não têm independência para poder desenvolver o seu trabalho, fica difícil você poder levantar problemas. Então, às vezes, os vereadores ele têm que perceber isso. Os poderes ele têm que ser harmônicos, mas, acima de tudo, ele tem que ser independentes. Certo, e nós temos recebido comentários sobre a atuação de alguns vereadores da cidade. Em um deles, um cidadão paracatuense nos perguntou onde estavam os outros vereadores, pois ele citou que apenas 4 vereadores estavam atuando na cidade, enquanto outros estavam apenas compartilhando histórias da prefeitura ou do prefeito e comparecendo a eventos, sendo que não estava realizando, não que esse cidadão tenha visto aí, outra ação efetiva que justificasse, por exemplo, o salário do vereador, que é um salário alto. E como você vê a Câmara hoje? Como você vê essa situação? Então, sem identificar, sem apontar o dedo para qualquer vereador, mas assim, cada vereador desenvolve a sua maneira de exercer o seu mandato. Cada vereador, às vezes, foca em determinada situação. Por exemplo, eu sempre pautei e falei que o meu mandato seria desenvolvido em cima mais da parte de fiscalização.
Outros vereadores trabalham mais na parte de tentar desenvolver projeto social, de tentar acompanhar algumas demandas junto à prefeitura. Então, assim, eu não critico a forma que cada um de trabalhar, mas eu concordo quando as pessoas, quando a população cobra esse tipo de coisa, é exatamente porque às vezes a população espera uma postura diferente dos vereadores. E se a população não tem aquela postura, muitas vezes ela até acha que realmente eles estão sendo omissos, e como você muito bem colocou, nós somos pagos e muito bem pagos para poder representar o povo e desenvolver na sua plenitude o exercício do mandato. Então, só que às vezes também é necessário que nós acompanhemos mais de perto, porque pode ser que a gente não seja injusto com aqueles que realmente trabalham e às vezes não consegue transparecer e mostrar tanto o seu trabalho. Então, assim, quanto mais de perto a gente conseguir acompanhar, nós teremos essa certeza e saber identificar quem trabalha e quem não trabalha, quem é digno ou não de ser representante do povo. E você enfrenta dificuldades para fiscalizar? Como você tem uma postura mais firme na Câmara, cobra mais, eu imagino que as pessoas te procurem levando demandas, denúncias até. E você encontra dificuldades para fiscalizar o Executivo? Muitas, porque a fiscalização é necessária, extremamente necessária, a participação, que as pessoas tragam algumas observações, algumas coisas que eles entenderam que não é correto. E uma das dificuldades que a gente enfrenta muito, eu vou te dar um exemplo, solicitação de documentos, de contratos, esse tipo de coisa. Eu solicitei um documento à Prefeitura em julho deste ano. De acordo com a Lei de Acesso à Informação, a Prefeitura tem 30 dias, já considerando o prazo de dilatação do prazo, para fornecer, se ela não conseguir fornecer de imediato. Eu solicitei em julho, passaram os 30 dias e não foi prestada a informação. O procedimento a partir daí é solicitar à Câmara que acesse o jurídico da Câmara para que a gente possa demandar judicialmente a informação. Sim. Eu fiz isso em setembro. E até semana passada eu não tive a resposta nem da Prefeitura e nem da Câmara. Eu tive que reiterar o pedido na Câmara para que fosse dado andamento, e aí essa semana eu comecei a receber alguns documentos. Então isso dificulta muito, porque quanto mais demora, mais dificulta o trabalho de fiscalização. Então a fiscalização, para ela ser plena e demonstrar, inclusive para poder colaborar com o governo, para mostrar que não tem nada a esconder, as informações têm que ser prestadas da forma mais célere possível. E como você vê hoje o Poder Executivo, a Prefeitura? Muitas pessoas já falam que você é oposição, mas você disse que não é oposição. Assim, até hoje eu não me declarei e não vou me declarar como oposição, porque assim, eu serei oposição em tudo aquilo que eu identificar que realmente não deve ser, não é bom e assim, que deve ser combatido. Porém, naquilo que for correto, independente de divergências, de divergir de pensamento com o executivo, se for uma situação que eu considere boa ou que a população demonstre que tem interesse naquilo, eu não terei a menor dificuldade em apoiar, como já fiz em outras situações aqui. Mas que eu realmente tenho liberdade e independência dentro do meu mandato para fazer essa avaliação, isso sim. E eu acho que é esse papel e essa postura que todo vereador deveria ter. Certo. E sobre o assunto tratado ontem na Câmara, você usou a frase "dai a César o que é de César". Você acha que o mérito não tem sido de quem realmente deveria ser, no caso aí da divulgação, da redução criminal expressiva que tem ocorrido na cidade de Paracatu? Quando saiu essa publicação, parece que foi até coincidência, depois que eu vi a publicação, eu recebi alguns comunicados de algumas pessoas questionando sobre isso. E eu achei uma publicação extremamente oportunista. Porque nós devemos sim comemorar a redução do índice de criminalidade na nossa cidade. E se o executivo tem a sua parcela de contribuição, ele tem que comemorar, tem que divulgar. Só que numa comemoração daquela, é extremamente leviano de quem providenciou, de quem fez, não citar as forças de segurança. Não citar a Polícia Militar, não citar a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Rodoviária Federal, porque essa redução ela só acontece graças ao trabalho e à dedicação dos policiais, homens e mulheres que estão todos os dias na rua, combatendo ajudando, colaborando com essa redução. Então, quando eu faço uma publicação dessa, e se a gente lê a publicação, nós vamos ver que fica subentendido que a intenção pode até não ter sido essa, mas se eles reverem o texto, vai ver que a intenção é deixar uma mensagem subliminar de forma que essa redução é diretamente ligada ao investimento do município, sem dar a César o que é de César. Então, achei uma publicação extremamente oportunista e que deixou de agradecer e dar o mérito para aqueles que mereciam.
E agora nós vamos falar da CPI da Covid. Muitos disseram no início que ia acabar em pizza, né, essa CPI, porém nós acompanhamos o andamento de todas as reuniões e indícios de crime foram encontrados aí, acerca de pelo menos uma pessoa que prestou serviço para a prefeitura. Nos fale sobre essa CPI, Denis. Vamos lá, até no começo da CPI, a gente estava vivendo um processo de cassação no início, né, que conflitou e coincidiu com a CPI. E até fui citado pela advogada no processo de cassação, falando que eu estava sendo omisso na CPI. Mas aí eu falei uma coisa de cada vez. A gente tinha um processo que era mais urgente, que era a cassação, e passamos depois para a CPI. E agora, na CPI, desenvolvendo os trabalhos, muita gente tem esse sentimento de não vai dar em nada, que não vai acontecer nada, mas nos nossos trabalhos lá eu consegui acompanhar e levantar em um dos contratos indícios de irregularidades. Foi quando tive a oportunidade de convocar as pessoas relacionadas que tinham assinaturas, que tinham orçamentos dentro daqueles contratos e pude realmente confirmar aquilo que eu já tinha verificado. E dentro daquilo que a gente encontrou, é claro que às vezes as pessoas esperam encontrar tudo errado, mas essa na verdade não era a intenção. A intenção, se a gente chegasse ao final e falasse que realmente foi feito um trabalho e viu que não tinha irregularidade, seria o ideal para nós. É triste quando a gente vê que a gente encontrou uma irregularidade e viu que o dinheiro público foi dilapidado. Sim. Mas pelo menos é um resultado que a população espera e a gente acredita que com isso a gente não vai ter mais esse sentimento de que tudo acaba em pizza. É o que a gente espera. Realmente, eu estou acessando 2 celulares aqui, porque nós recebemos perguntas, né, durante a entrevista. Uma delas foi, é possível ter investigações em andamento que culminem em outra CPI na cidade de Paracatu? É possível sim. Tanto nessa CPI que a gente está finalizando, mas com outras apurações, igual eu falei, eu tenho desde o começo do ano, eu tenho levantado diversos documentos, tanto do governo passado, do governo atual, fiscalizando, e a gente tem sim chance de poder ter uma nova CPI para poder investigar novas situações que podem levantar indícios de irregularidades. Nós temos aqui um comentário do André Luiz, que está parabenizando o vereador, falando aqui que, enfim, a voz da segurança ecoou na Câmara. Mas o André deixou um comentário também, onde estava o vereador Denis quando o prefeito rebaixou a Secretaria de Segurança à diretoria. Obrigado, André, pelo elogio e também obrigado pela observação, pelo questionamento. Quando o prefeito fez a solicitação de diminuir a Secretaria de Segurança Pública, é importante a gente perceber que dentro da configuração, a ideia não era tirar a valorização junto aos trabalhos da segurança pública. A ideia era que o município pudesse economizar em termos de uma secretaria e pudesse continuar prestando o mesmo serviço. Porque nós tivemos, se a gente acompanhar durante um tempo, uma secretaria bastante ociosa, e a gente não percebia aquele trabalho. Por isso que o prefeito teve essa intenção quando ele falou que ia reduzir, mas se a gente olhar na prática, a secretaria não foi extinta. O que aconteceu foi só a extinção do cargo de secretário. Sim. Então nós temos hoje, talvez até um diretor que está lá, que eu conheço, tem trabalhado bastante, e nessa parte eu sou justo para elogiar e falar Sim. do trabalho dele, talvez a gente tenha um trabalho desenvolvido até maior do que anteriormente. Eu não tenho números dados do anterior e do atual, mas eu sei que, apesar de ter sido extinto o cargo de secretário, a secretaria não foi extinta. Certo. O vereador Evandro mandou uma mensagem aqui, um abraço para o meu vereador. O Evandro, eu brinco muito com ele, que é uma pessoa que eu não conhecia antes da política, mas que tem ganhado minha admiração pela postura com a qual ele tem trabalhado, e muitas vezes, muitas pessoas falaram até de forma diferente, mas no dia a dia, em cada situação que eu tenho passado e convivido com ele, eu tenho aprendido a respeitar, ainda brinco com ele, que se ele continuar assim, eu vou votar nele na próxima eleição. Certo. Nosso tempo já excedeu, né? Nosso tempo de entrevista, mas vou deixar alguns instantes para suas considerações finais, vereador. Só mais uma vez eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, agradeço pelas perguntas, pelos questionamentos, que eu acho que a gente precisa muito de ter uma participação maior e é dessa forma que a gente vai conseguir dar mais transparência, que eu acho que é importante para que a gente possa ter transparência aqui tanto no Legislativo quanto no Executivo e dessa forma levar com essa transparência um pouco mais de esperança e de confiança para as pessoas aqui em Paracatu. Então por isso eu coloco mais uma vez o meu gabinete, o meu mandato à disposição, porque eu estou exercendo o mandato
mandato, mas eu estou lá para representar o povo de Paracatu. Eu não estou lá para representar o Denis brasileiro. O meu mandato realmente é para que as pessoas se sintam representadas aqui em Paracatu. E eu agradeço em nome da TV Minas Brasil por essa entrevista, mais uma entrevista que você nos concede aqui. Muito obrigado.